O Internacional é o campeão gaúcho de 2025 e todos os bastidores da festa a gente mostra e conta para você a partir de agora. A celebração do técnico Roger Machado no apito final do árbitro Marcelo de Lima Henrique. A festa dos jogadores, com Bernabé comandando com um bumbo a festa dentro do gramado. A fala do presidente Alessandro Barcelos, que provocou o arquirrival minutos depois da partida acabar. A emoção do técnico Roger Machado, que falou sobre sua ancestralidade e também sobre o passo que dá na sua carreira com mais este título estadual conquistado. A fala do presidente Alessandro Barcelos, que falou em subir a régua, se emocionou ao lembrar daqueles que o ajudaram a chegar ao cargo de presidente do Internacional e também falou sobre o vestiário e celebrou os reforços do bastidor que foram adquiridos ao longo dos últimos meses. Esse é um pouco do que rolou no vestiário colorado, campeão gaúcho, e que a gente repercute agora no Diário do Inter KTO deste domingo, 16 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. E claro, o mais importante, o Inter é campeão gaúcho. O empate em 1-1 contra a equipe do Grêmio dá ao Internacional mais um título gaúcho na sua história, interrompendo uma sequência importante do rival e premiando aquela que foi a melhor equipe da competição. Tudo sobre a partida, sobre o título do Inter, no vídeo que eu gravei minutos depois do apito final do árbitro. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde deste domingo, logo depois da partida acabar. Mas eu quero repercutir a festa no bastidor colorado, no ambiente, celebrando muito essa conquista do título do Campeonato Gaúcho. A gente já vê aí imagens do momento do apito final do árbitro Marcelo de Lima Henrique, a festa do banco de reservas, dirigentes do Internacional já na Casa Mata, o técnico Roger Machado reagindo com muita festa, celebrando com os jogadores no momento em que Marcelo de Lima Henrique decretou o Internacional como campeão gaúcho de 2025. E a partir daí, no vestiário do estádio Beira-Rio, a gente viu uma festa muito grande por parte dos jogadores e das pessoas do Internacional. O Alexandre Bernabé, por exemplo, lateral esquerdo, era um dos mais empolgados. Ele com um bumbo, fazendo a festa junto dos jogadores, foi um dos mais animados, puxando canções e celebrando bastante essa conquista do Internacional. Existem falas importantes e empolgadas no gramado do estádio Beira-Rio, no gramado, na festa feita pelos jogadores. E uma dessas falas é do D'Alessandro, diretor técnico do Internacional, que ao ser entrevistado disse que esse foi o gauchão mais importante de todos. E ele se refere a todos os campeonatos gaúchos que ele, D'Alessandro, conquistou como jogador e também os que o Grêmio conquistou nos últimos tempos. E ele diz, olha, não vou desmerecer os outros, mas todo mundo sabe que o que valia era esse. Todo mundo sabe que o mais importante de todos era esse. E a gente ganhou, por interromper uma sequência de títulos do Grêmio que poderia chegar a uma marca histórica do Internacional e também pelo fato do Inter não conseguir esse título há bastante tempo e quebrar essa hegemonia que vinha do Grêmio. O D'Alessandro emocionado como sempre, animado como sempre, vibrante como sempre, destacou que esse foi o gauchão mais importante de todos, talvez da história, tá? Uma fala interessante e que vai repercutir muito foi do presidente Alessandro Barcelos, no gramado do estádio Beira-Rio. Emocionado, o presidente Alessandro Barcelos falou no canal do Baldaço isso aí. Harmonia no Rio Grande do Sul, ver essa torcida maravilhosa cantando, é o que todo mundo sonha e tá aí. O Rio Grande do Sul só tem um Horta e imortal se enterra vivo. Imortal se enterra vivo. Uma flauta, uma corneta, obviamente, ao rival. O presidente Barcelos, na emoção do momento, soltou essa e obviamente isso vai repercutir ao longo dos próximos dias também. Essa foi um pouco da fala do presidente Alessandro Barcelos no gramado. Depois ele deu uma fala um pouco mais ponderada e aí ele analisou um pouco o contexto do título, dizendo que a régua subiu, que a partir de agora, depois do título do Campeonato Gaúcho, o Inter vai ter situações como Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, e que a régua sobe a partir de agora, e que, assim como na derrota não se pode se menosprezar,
na vitória não pode haver uma euforia além do esperado, além do necessário. E o Barcelos destacou esse ponto como para o Inter manter os pés no chão para as competições que vêm por aí, porque as competições elas são de um nível superior àquilo que o Inter enfrentou durante este Campeonato Gaúcho. Tá? No vestiário, festa, pagode, celebração, jogadores comemorando muito, vários vídeos no Instagram de vários jogadores mostraram esse ambiente de festa dentro do vestiário. O Alan Patrick puxando o banjo, Paulo Paixão tocando pandeiro. Esse foi um ambiente do bastidor colorado depois da conquista do título. É claro que depois todo mundo foi jantar, foi se divertir com as famílias. Há uma celebração muito grande em função desse título conquistado pelo Internacional e isso já começou também no vestiário, tá? E aí veio a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, que obviamente teve o tradicional banho, né? A gente está vendo aí imagens dos jogadores do Inter chegando na sala de imprensa enquanto o Roger Machado concedia a entrevista coletiva e dando um banho de gelo, água, refrigerante, energético, cerveja, champanhe, tinha de tudo para dar esse banho no técnico Roger Machado, celebrando pelo título. Mas a entrevista coletiva do Roger é uma entrevista importante e interessante da gente observar. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre se ele vê esse grupo com capacidade para ser campeão. E ele diz que sim, não só pelo título, mas por atitudes que o grupo tem no bastidor e que fazem com que se crie casca. Ele cita, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro no ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Antony pega pênalti, o Inter tinha um jogador a mais e segura um empate de 0-0 lá no estádio do Mineirão. Ele cita este jogo como um jogo que mostra para ele que esse grupo tem casca, que esse grupo tem caráter, que são jogadores que são intransigentes enquanto a derrota. E que depois do jogo, ele observa as lideranças falando, tem 3, 4, 5 lideranças, mostram que é um grupo mobilizado, um grupo envolvido, e que isso dá para ele a certeza de que o Inter hoje tem um grupo capaz e pronto para ser campeão de coisas grandes. E aí ele fala sobre essa necessidade também de uma régua alta, também de manter um nível de cobrança por parte do torcedor para o restante da temporada das competições que vem por aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América. Tá? Ele falou muito sobre o sentimento dele, Roger, sobre esse título. Dele, Roger, como pessoa física, de alguém que homenageia os seus ancestrais, as pessoas que o ajudaram, a sua família que tem sua parte vermelha e sua parte azul, e ele celebrou e homenageou essas pessoas em sua entrevista coletiva. Falou muito sobre a importância de, para ele, se mostrar capaz dentro daquilo que ele entendia que era capaz, mas que havia algum tipo de ambiente externo duvidando. Roger falou que para ele, pessoa física, é nesse tom de retribuir a energia para essas pessoas que o apoiaram durante toda a carreira. E que, para ele, pessoa jurídica, para ele, treinador, a vitória, ela dá um respaldo. A vitória, ela coloca um carimbo importante na vida de profissionais do futebol, como a situação do Roger atualmente. Tá? E uma fala muito forte do Roger foi a última, em relação a última dele na entrevista coletiva. Ele foi perguntado pelo Gustavo Berton sobre rótulos que ele adquiriu durante a carreira. Rótulo, por exemplo, de ter trabalhos com tempo curto. Rótulo, por exemplo, de ser um técnico que não conseguia gerir ambientes. E o Roger disse que não é natural essa colocação e implementação de rótulos de uma maneira superficial, que 100% das pessoas do vestiário nunca deram estes rótulos para ele. E aí ele traz uma fala forte que homem negro inteligente não serve para gerir. Nossa capacidade foi só a física do campo. E esse tipo de rótulo eu sei de onde vem. Era um Roger emocionado na entrevista coletiva e que também deu respostas importantes em um contexto social após esse título do Campeonato Gaúcho. Uma entrevista muito interessante do técnico Roger Machado. Depois, a gente teve a fala do presidente Alessandro Barcelos, que além do que falou no campo, falou também em entrevista coletiva. Homenageou a todos aqueles que o ajudaram e também a gente viu um presidente Alessandro Barcelos emocionado. Citou pessoas que o ajudaram, por exemplo, como Colorado, quando ele era criança e queria ir sozinho
para um clássico Grenal no Estádio Olímpico, que ele puxava alguma pessoa aleatória da fila pedindo para ser o acompanhante deste menor de idade, porque era o que a lei permitia na época. Ele agradeceu essas pessoas anônimas, no entendimento do presidente Alessandro Barcelos, pediu desculpas em relação ao ânimo com a imprensa, inclusive, em determinado momento. Ele literalmente pediu desculpas para quem possa ter se sentido ofendido por alguma fala, por alguma bronca, por alguma reclamação da parte dele. Falou muito sobre a perspectiva a partir de agora, de uma régua mais alta, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores da América, de Copa do Brasil, e deu um tom que é o que a gente sente no vestiário do Inter depois desse título, tá? De que começou, não parou, não se chegou a algum lugar, mas se começou. E que há um anseio por parte do vestiário, da comissão técnica, dos dirigentes, de conquistar algo maior ao longo da temporada. E o presidente Barcelos falou sobre um vestiário que ele enxerga que tem identidade. E ele celebrou a contratação de pessoas que estão contribuindo para este vestiário com identidade. Paulo Paixão, preparador físico, D'Alessandro, diretor técnico, o próprio Mazuco, executivo de futebol, o Roger Machado. Se entende que hoje há uma liga dentro desse vestiário que é capaz de fazer com que o Inter brigue e conquiste títulos grandes ao longo dessas temporadas. E o presidente Barcelos destacou muito isso, e este sentimento existe aqui no ambiente colorado, de que se tira um peso também com este título de Campeonato Gaúcho. Um peso de que, enfim, veio o título. E agora há mais tranquilidade para a busca de outras conquistas. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil nesse ano de 2025. Muitas outras coisas do vestiário aconteceram, muitos jogadores deram entrevistas, são informações que a gente vai repercutir ao longo da semana, mas de principal, de ambiente, de sentimento do vestiário pós-título é isso. Muita festa e muita confiança de que começou agora uma virada de chave na história do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? O líder das coroas. Você está falando aqui com o líder das coroas. Eu cravei os 2 Grenais, tá? 2-0 pro Inter na Arena e 1-1 no Beira-Rio. Eu cravei os 2 Grenais. Quem crava Grenal devia ganhar o dobro no ranking do debate raiz. Mas, na KTO, cravei ali uma oddzinha 8 também. Forrei os bolsos. KTO.bet, para você se divertir. Jogue com responsabilidade. Lembrando que é o site proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!